Fala pessoal, beleza? Pessoal, no grupo aí o pessoal ficou com algumas dúvidas, tá? Eu vou mostrar aqui como que a gente fez essa operação aqui, tá? No GR40. E o pessoal ficou com dúvida aqui, o pessoal acabou tomando um loss na primeira operação. E eu vou mostrar para vocês por que que a gente não entrou nessa operação, tá? E se você entrou e teve loss, né? Na sequência a gente recuperou. Então a gente vai mostrar para você que tomando aí, que a gente ficou com duas operações aqui no GR40, a gente tomou um loss e um win e saiu super lucrativo, beleza? Então vamos lá. O pessoal que acompanha aí sabe que a primeira coisa que a gente plota no gráfico aqui, a gente vai colocar a média de 200, tá? A média de 20 e a média de 9, tá? A única que é exponencial, pessoal, é a nossa média de 9, certo? Colocando a média aí, a gente vai ter que fazer o principal, que é o que a maioria das pessoas não conseguem enxergar aí, ou quem está iniciando, tá? Não adianta você pegar, né, o operacional e tacar ele no gráfico, né, sem um contexto. Talvez seja por isso que você esteja tomando aí loss. Você pega um operacional que até funciona, tem uma assertividade legal, mas você fica jogando ele aleatoriamente no gráfico. Aí você fica tomando loss. E aí fica aquela dúvida, né? Para tal pessoa funciona, para mim não funciona, né? Você não vai saber. Muitas pessoas ficam com dúvida, né, achando que não funciona, né, que não é para você, mas é tudo uma questão de de análise, tá? Talvez a pessoa lá, onde você pegou o operacional que você esteja fazendo, ela foi jogada por acaso no gráfico, tá? E aí a pessoa teve o win num dia e gravou um vídeo. Você tem que ver se aquilo lá é técnico, se aquilo se repete no gráfico. É isso que eu chamo a atenção sempre de vocês, né? Para técnica. Aquilo se repete no gráfico? Não importa se o gráfico está parado, se já correu, se não correu, né? Às vezes lá no grupo a gente posta lá, é print, pessoal, tá? Os prints, isso tudo print. Porque o print ele aconteceu, é um movimento que aconteceu no mercado, tá? E através desses estudos, de gravar esses alinhamentos que teve, né? Esse desenho que foi feito no gráfico e todo o contexto, né? Principalmente o contexto, não o operacional só em si, porque o operacional é fácil você decorar ele, né? Você tem que colocar ele num contexto. E todo esse contexto ali é mostrado. Então, por isso que a gente mostra, quando a pessoa acaba tomando um loss, a gente gosta de voltar na operação ali e explicar ela por que, que a gente fez aquela entrada ou por que, que a gente não fez, mas não no achismo, né? Não jogando aleatoriamente o operacional no gráfico, porque aí você vai tomar loss, né? Vai correr muito risco. Pode ser que eventualmente você tenha algum gain aí, mas, né, a probabilidade vai estar contra você, beleza? Pessoal, colocando aqui as médias no gráfico, o que, que eu vou procurar no gráfico? A gente sabe, quem acompanha ali, quem está no grupo, sabe que a gente procura isso aqui, ó, região onde o preço ficou lateral, tá? Onde ele lateralizou aqui, ó. Né? Dependendo do mercado que você está utilizando, aí você pode usar isso aqui na B3, no mercado Forex, né? Se você for estudar, né, a fundo, você vai ver que vai ter várias coisas que acontecem quando o gráfico fica lateralizado aqui, tá? Pode ser uma redistribuição, pode ser grandes players, institucional montando posição, tá? Tem todo um estudo ali que você pode tá agregando aí no seu conhecimento do porquê que isso acontece, beleza? Mas eu não vou entrar nesses méritos aqui. Vamos só procurar no gráfico região onde teve suporte e resistência, onde o preço ficou trabalhando dentro de um range. Se você for utilizar esse operacional, a única coisa que você tem que ficar atento no gráfico é isso aqui, ó, tá? Teve uma lateralização, eu vou ficar atento, eu vou marcar essa lateralização, tá? Suponhamos que o gráfico esteja aqui, ó, né? Você marcou isso aqui, tá? Você vai esperar o quê? Romper. Ó, teve um rompimento. Então eu encontrei uma estrutura lateral no gráfico, ele teve um rompimento. O que eu vou ter que analisar, pessoal? Onde que está essa faixa de preço, tá? Onde está essa faixa de preço? Para isso, ó, eu tenho a minha média de 200 aqui, ó, embaixo. Eu tenho a minha média de 20 e a minha média de 9. O preço, ó, ele tá, quando ele tiver lateral, ele vai estar entre as médias, tá? Ele vai estar trabalhando entre as médias. Pode ser que essa 200 também esteja por aqui, ó, tá? E o preço vai estar embolado ali, tá? Se o preço, ó, pessoal, a faixa de preço que ele está trabalhando aqui tiver todas as médias, né? Estiver cortando todas as médias, a gente fala que o mercado está no modo de retração, tá? Pode ser que esteja montando posições, pode estar acontecendo alguma coisa ali por trás, tá, dos bastidores ali. Mas a princípio a gente tem que saber que o gráfico ele está em retração, tá? O preço ele está encolhido, ele está trabalhando naquele range, né? E o que a gente vai fazer então? A gente vai esperar romper, tá? Para a gente ter um gatilho de entrada, pessoal, a gente precisa que as médias estejam alinhadas, tá? Que nesse caso aqui, ó, ele já vinha lá numa tendência de alta, né? Ele lateralizou, ele rompeu uma estrutura de um topo anterior,
tá? Aqui, pessoal, eu marquei, ó, ficou paviozinho para baixo e tal. Eu gosto de marcar o fechamento, tá? O fechamento do candle, tá? O candle, quando ele abre, vamos pegar um candle aqui, ó. Esse candlezinho aqui, ó, né? Ele tem o preço, ele tem a abertura dele, ó, que foi aqui quando finalizou o fechamento desse candle verdinho aqui, né? Ele abriu aqui. Então ele tem a abertura aqui embaixo, né? Ele tem a mínima que ele chegou, ele tem a máxima e ele tem o fechamento, tá? O fechamento é o corpinho do candle ali, tá? Então a gente pegou aqui, ó, o fechamento daqui e o fechamento daqui. Eu particularmente gosto de pegar o fechamento, tá? Então beleza. Eu fui analisando o gráfico. O gráfico o preço acabou rompendo nessa faixa de preço. Eu tenho as minhas médias alinhadas, eu tenho a 200, eu tenho a 9, eu tenho a 20 e tenho a 9, tá? Então, opa, eu posso fazer um operacional aqui, né? Tá tudo certinho. Ele vem trabalhando no range, minhas médias estão alinhadas, ele rompeu a estrutura de um topo anterior, ele deixou 2 candles. O que eu preciso agora, pessoal? Que ele faz um pullback na média de 9 para mim fazer uma compra, tá? Para mim fazer uma compra. Só que aí, pessoal, o que aconteceu? Ó, ele fez um candle, fez 2 e deixou um candle gigante aqui, foi lá para cima. Quando isso acontece, a gente já tem que começar a pensar numa coisa, né? Ele não tocou, o preço já correu, o trade que eu precisava pegar, ele já começou a correr, né? Já está lá para cima. O que eu vou fazer? Eu vou pegar uma FIBO, ó, vou vir aqui inserir, vou pegar uma FIBO para me ter uma projeção, até onde esse preço pode ir, tá? Ó, foi isso que eu fiz. Eu vim aqui, ó, quando o preço estava mais ou menos aqui, eu falei, bom, deixa eu fazer uma projeção de onde o preço pode chegar, tá? Então eu fiz essa projeção aqui, ó. Fiz essa projeção aqui. Então o que aconteceu? Quando eu puxo a FIBO, eu fico sabendo o quê? Falo, olha, opa, aqui era a região de 100%, né? De topo, ele já rompeu. Ele já foi direto lá, ó, no segundo alvo desse range aqui onde o preço estava trabalhando. Você pode pegar suporte e resistência, pode pegar o último pivô, fica a critério de cada um aí, se você sabe posicionar a FIBO, tá, pessoal? Tem algumas maneiras de posicionar aí, tá? Estou mostrando aqui uma clássica aqui entre um suporte e uma resistência para uma projeção de possível alvo, tá? Possível alvo. A FIBO sempre vai ter uma projeção para a gente de onde o preço pode chegar. Então, ó, ele já rompeu o primeiro alvo e olha, né, mais ou menos aqui, ó, ele já foi para o segundo alvo. Então, o que aconteceu? O segundo alvo geralmente é um ponto bem forte, tá? Onde o preço ele costuma corrigir bastante. Então, quer dizer, esse trade aqui já não dá para me pegar, tá? Se eu só tivesse feito a projeção de FIBO, tivesse seguido passo a passo, ele não tocou, né, no terceiro candle, no segundo candle aqui, eu já não vou pegar essa operação, porque ela já correu muito, né? O preço já ficou muito caro, então eu não vou entrar. Mas algumas pessoas não utilizou a FIBO aqui, né? Deixa eu excluir aqui, ó, e acabou entrando. Ele foi lá, acabou tocando na média, né? Aqui, ó, o pessoal acabou fazendo uma entrada nessa região, né? E o que aconteceu, pessoal? Ó, aconteceu um loss, né? O preço ele até subiu um pouquinho aqui nesse candle, né? Ele deixou bastante pavio na parte de baixo e depois ele caiu, ele foi para baixo, né? Se você entrou aqui, ó, no toque da 9 após o rompimento, você acabou tomando um loss, né? O preço, seu stop devia estar mais ou menos aqui, ou quem sabe aqui, né? Ó, protegido aqui no fundo, né? O preço acabou tirando você aqui, ó. Ele acabou buscando a 200, certo? Então, quem utilizou a projeção de FIBO não entrou porque viu que o preço correu bastante, né? Tanto em relação ali ao pivô, quanto em relação ao range que o preço estava trabalhando, né? Isso aí, então, anulou essa entrada. Mas, quem quis entrar pensando que o preço podia ir lá para segundo, terceiro alvo de FIBO, tranquilo, né, pessoal? Acabou assumindo esse risco aí, né? E acabou tomando loss, então. Então, por isso que eu falo que você tem que seguir a risca, né? O operacional. Beleza. Ele veio aqui, tocou na 200, né? O preço segurou na 200, né? A gente não fez nada, a gente ficou aguardando, né? Ver se ele ia romper 200. A gente não sabe o que vai acontecer, pessoal. A gente tem que esperar o gráfico falar pra gente aí, né? O que vai acontecer no mercado. Mas eu deixei marcado esse topo, né? Deixei marcado esse range aqui, né? Ver se de repente ele vinha até aqui, segurava e subia de novo, enfim. A gente não sabe o que de fato ia acontecer. Mais próximo da 200 aqui, né, pessoal? Provavelmente ele estaria voltando para fazer um pullback. E foi o que aconteceu. Ele tocou, né? Ó, ele retraiu, a gente não sabia, o preço começou a subir, a gente não fez nada. O que a gente estava esperando? Um rompimento. A gente só trabalha com rompimento, né, pessoal? Ele rompeu, ó.
ele rompeu o fundo anterior. Aí, o que aconteceu? Ele ficou 2 candles acima, né, da faixa de preço. As minhas médias estavam alinhadas? Estavam alinhadas, ó, 229. Tocou na 9? Sim. Então, eu posso fazer uma entrada. Foi por isso que a gente fez a entrada aqui, ó, tá? A gente fez a entrada aqui, o preço começou a trabalhar e, olha, ele não foi direto, né? Ele ficou trabalhando nesse range aqui. A gente está aqui em M15, ele ficou trabalhando nessa faixa de preço aí. Deixa eu inserir aqui uma linha horizontal, ó. Ele começou a trabalhar nessa faixa de preço aqui, ó. Ele veio, a gente pegou a nossa ordem aqui, deixamos nosso stop. Quem usa stop técnico deixa no último fundo, né, pessoal? Podia ser nessa região aqui, podia ser no último fundinho mesmo aqui, que seria uma região mais técnica assim para você deixar, né? Mas aí fica a critério da estratégia de cada um, tá? Eu sempre deixo no último fundo ali. Se o último fundo estiver muito distante, eu deixo um stop, que aí ele não é técnico, né? Ele é um stop financeiro, tá? Eu vou riscar um pouquinho para ver se o mercado vai, mas ele pode de repente pivotear ali, deixar um candle com um pavio maior e me tirar da operação, mas eu já analisei esse risco, então aí tá dentro do meu gerenciamento, tá? E aí cada um tem que ter o seu aí, beleza? Então a gente fez a entrada aqui, pessoal, e o mercado, ó, ele lateralizou. Mas beleza, né? Ele não ficou 2 candles abaixo da média, ele não perdeu as médias, ele não teve fechamento abaixo desse topo, tá? Então, eu estava tranquilo na operação. Ele começou a lateralizar. Depois de lateralizar, ele podia tanto vir para baixo e tirar a nossa operação, quanto seguir. Mas como ele não deu nenhum sinal, né, de correção forte do preço aqui, ou até de reversão, né, a gente está na operação. Ele lateralizou aqui, ó, e aí, ó, pessoal, ele foi embora. Quando ele rompeu aqui, o que eu fiz? Projeção da FIBO, né? Olha lá. As médias estavam alinhadas, né? Eu já tinha entrado aqui embaixo, mas ele acabou fazendo o rompimento do topo, que é o que eu queria, né? A gente já queria que ele fizesse aqui, né, pessoal? Seguisse. Mas ele deu uma lateralizada, tudo bem. A gente encontrou um novo setup aqui, né? Para quem não pegou aqui, poderia estar de olho nesses gatilhos aqui. Então ele acabou rompendo aqui. O que eu fiz? De novo eu vim aqui. É sempre a mesma coisa, tá, pessoal? É a mesma receitinha de bolo, tá? Então aí você vê se faz sentido para você, se isso aqui se repete no gráfico, né? Salva o vídeo aí, né? Assiste mais vezes. Se você curtir, deixa aquele like aí, tá? E você vai vendo se isso aí se repete aí no gráfico no ativo que você opera, beleza? Eu fiz isso, pessoal. Puxei, né, a FIBO aqui e aí ele fez as projeções para mim de até onde o preço pode chegar, né? Ó, vou pegar aqui mais ou menos os fechamentos certinho, tá? E ó, o que aconteceu? Ele foi aqui, ó, direto, rompeu. A gente teve um rompimento aqui, né? Ele foi direto para o segundo alvo, trabalhou em cima do segundo alvo e foi seguindo. E aqui, ó, pessoal, após o rompimento, né, ó, de um topo, ele só tocou aqui, ó, na média de 9, tá? Então, poderia ser mais uma entrada para buscar ali o segundo alvo, já que a gente pode pegar, eu costumo pegar, pessoal, se tiver esse retorno aqui, se eu não pegar ela aqui quando o mercado estiver lateral, bem no início, tá, do rompimento, eu pego ele entre o primeiro e segundo, entre o 100% aqui, ó, e o 161,8, tá? Ou na metade aqui, ó, tá? Do 261 para buscar só o 261 aqui, ou possível terceiro alvo lá em cima, tá? Se caso pegar mais aqui para cima, é aquela coisa, o preço vai estar muito esticado, já vai estar muito caro, então já pode ter uma correção maior aí, tirar você da operação ou já começar uma reversão no preço, beleza? Então foi isso aí, pessoal. Eu fui, quem não pegou aqui no início, teve a oportunidade de pegar aqui e o preço foi embora. Ele foi embora, tá? E à medida que ele foi entrando aqui, ó, eu tirei meu stop daqui, né? E coloquei aqui, ó, né? E fui seguindo a operação. E olha só, outra oportunidade, né? Para quem não tinha pego ainda. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui. Eu vou só arrastar a fibra aqui, pessoal, só para vocês conseguirem
acompanhar o raciocínio aí, tá? De como que foi carregado a operação, beleza? Ó. Então eu não saí da operação, eu mudei meu stop para cá, quer dizer, eu já estou no gain nessa operação que eu já não perco mais. E perto do segundo alvo, lembra que eu falei para vocês, né? Segundo, terceiro alvo ali, ele pode lateralizar, tá? Se ele não deixar um padrão de reversão, uma correção muito grande, pessoal, você continua na operação. Aí depende de cada trade, né? De cada trader, né? Se você, a gente chama o pessoal ali de mãozinha de alface, né? Se ele chegou ali no primeiro alvo, né? Ou andou um pouquinho do seu lado e já encerra a operação, é uma característica sua aí. Se o seu gerenciamento fecha assim, eu acho meio difícil, eu sempre gosto de fazer operação de risco-retorno de 3 para 1, 5 para 1, nessa proporção aí, pessoal. Tá? Então, quando ele corre na minha direção, eu vou arrastando, eu deixo ele correr. Né? Eu estou numa entrada lá embaixo, né, ó, espero ele romper o primeiro alvo, aí quando ele rompe o primeiro alvo, de repente eu posso, se tiver uma posição maior, melhor, eu posso colocar um toque na média, alguma coisa, se não tiver, eu espero ele indo. Quando ele fez o toque aqui, ó, desse candle, o que acontece? Eu passo ele para cá, ó. Tá? Já tem um in, então eu deixo ele aqui, ó. Tá? Nesse caso aqui, foi exatamente isso que eu fiz. E aí ele começou a lateralizar perto da segunda região de Fibo ali, tá? Eu estou mostrando aí como que eu conduzo as operações. Depois você faz o teste, tá, pessoal? Entra aí, quem consegue entrar no replay de mercado, e tenta pegar um mercado aleatório aí, tá? E ver se não vai... Encontra esse padrão e vê se não vai repetir, tá? Você vê se não é bem técnico isso. E daí, pessoal, né, o stop estava aqui, ó. Ele acabou rompendo a estrutura de novo, ó. Acabou rompendo a estrutura de novo, ó. E mais um gap grande de alta aqui, ó. Um candle gigante aqui de alta. Só que aqui também, ó, ele acabou rompendo, né? Daí eu já tô, ó. Se eu utilizei esse aqui como primeiro, segundo e terceiro alvo, né, ó, já tô no terceiro alvo, tá? Tá bem esticado o preço, né? Então, quem colocou o take por aqui, né, o gain por aqui, ó, já tinha buscado o terceiro alvo, né, encerrou a operação. Quem vai arrastando, vai deixando a operação aberta, né, e arrastando ali nessa região de Fibo, nos topos, no vela-vela, né, então consegue às vezes buscar uma pontuação um pouco maior, tá? Mas qual é o risco também, pessoal, dele chegar aqui e voltar bastante, você acaba sendo tirado da operação, né? Então tem essa análise aí que é pessoal aí de cada um, beleza? Ele acabou rompendo aqui, ó, pessoal, ele acabou deixando um candlezinho, né, ó, um martelinho, né, acima das médias aqui, tá, um padrão de continuidade, tá? Então, poderia ser feita uma entrada aqui, ó. Não tocou na 9, mas esse candle gatilho aqui forte, ó, né, ele acabou rompendo, então poderia dar uma entrada, né, um gatilho de entrada aqui, tá? Mas isso aqui também é uma coisa mais a fundo, assim, né? Também mais arriscado, tá no terceiro alvo, enfim, né? Mas dá para fazer, tá? Então daqui, ó, de baixo, mudar o stop para cá. Quem não pegou podia ter feito uma entradinha aqui, com mais risco, é claro, né, pessoal? Buscando bem menos pontos de quem que entrou aqui embaixo, já que a gente já está com o preço bem alongado, tá? E aí, pessoal, ó, que interessante, né? Ele foi, buscou mais um alvo aqui em cima e começou a lateralizar de novo. Então foi essa a projeção que a gente fez. E agora o preço está dentro dessa faixa aqui, ó. Eu apago aqui. Opa, peraí. Deixa eu excluir a Fibo aqui. Então, ó, ele lateralizou, rompeu, eu peguei a pernada e aqui a gente já está acima de um terceiro alvo de Fibo. Aqui, pessoal, o mercado, ó, ele já está no modo expansão, né? Ele está bem longe da 200, né? Ele já está no terceiro, quarto alvo de Fibo ali, dependendo de onde você projetou, né? Às vezes você fez a projeção da Fibo ali só do pivô, né? Ficou bem menor essa projeção de onde o preço podia correr, né? Se você fez da área de suporte e resistência ali, já jogou um pouco mais para cima, né? Como eu fiz ali, tá? E se você utilizou, não deixou o stop ali, né? O stop gain, o take ali em cima, você foi arrastando, tá? Então, no vela-vela, né, à medida que ele rompia e deixava topos e fundos, ou na região da Fibo, aí depende de cada um, pessoal. Aqui eu não saio da operação, a menos que ele deixe dois candles grandes aqui, ó, se eu tiver atingido o meu alvo, sempre eu deixo ali no segundo, meu take, pessoal, no segundo alvo, tá? Um pouquinho abaixo do segundo alvo. O que acontece? Se eu não estiver vendo, ele bate lá, ou tive gain ou tive loss, ele vai bater lá. Se eu tiver no time frame menor,
que nem aqui de 15 minutos, eu tento ir acompanhando ali, tá? Eu jogo ele lá no terceiro alvo, tá? E vou acompanhando, vou arrastando o preço ali. Eventualmente, né, ele dá uma paviada, deixa um pavio, né, um candle maior ali e me tira da operação, tá? Eu mostrei no vídeo passado lá que a gente estava fazendo isso aí. Ele atingiu o segundo alvo, a gente arrastou ali. E daí, logo no segundo candle ali, né, que a gente arrastou, levando no candle a candle, ele já deixou um pavio ali, deu uma violinada, né, já tirou a gente da operação, mas a gente saiu no game, beleza? Então aqui, pessoal, começa a repetir de novo, ó, tá? Ó, ele acabou lateralizando. Aqui, ó, só que nessa região aqui, o que a gente tem que pensar, tá? Porque, ó, ficou nesse range, certo? Esse candle aqui, ó, ele rompeu, né? Ele acabou rompendo. Ficou 2 candles acima. Eu tenho as médias alinhadas, então não podia fazer uma compra aqui, né? Muita gente faria, tá? Muita gente que às vezes não se atenta aos detalhes faria. Mas se você está acompanhando o preço lá de baixo, se você consegue voltar o preço, ele viu o que aconteceu, pessoal, você já vai ver que ele está muito esticado, tá? Se você não fez isso, apenas de olhar a 200 aqui, ó, tá? Ó, a 200 longe das médias, o preço trabalhando bem longe, tá? Você vai ver que o mercado está no modo de expansão. E no modo de expansão ele vai tentar fazer o quê? Retrair, né? Isso porque ele já chegou num terceiro, né? Acima de um quarto alvo de uma projeção que a gente fez lá embaixo, né? De uma operação que a gente fez, né? Então ele já está bem esticado, né? A probabilidade maior é que ele volte. Então a gente não vai fazer essa operação aqui, né? Eu preciso de mais algumas confirmações, né? Então o preço está lateral. O que eu acredito, pessoal, agora? Eu acredito que ele vai ter uma correção um pouco maior, tá? Vai acontecer aquilo lá. A média de 200 vai ter que... Ou ele vai ficar um bom tempo lateral aqui, tá? Se ele tiver que subir mais ainda, ele vai ficar um tempo lateral até a média de 200, ó, chegar aqui próximo aqui, ó, né, dele, né? Aí ele vai voltar de novo pro modo retração, tá? Ele vai ficar no modo retração. E daí o que vai acontecer? Ele vai subir? Eu não sei. Ele vai cair? Eu não sei. Eu vou continuar analisando. As médias vão ficar todas entrelaçadas aqui, o preço vai ficar trabalhando entre as médias, ele vai ficar lateral, ele vai voltar de novo para o modo expansão e quando ele romper essa estrutura para baixo ou para cima, deixar os meus gatilhos, as médias estiverem alinhadas, né, tudo certinho, aquela receitinha de bolo que eu já passei para vocês, você vai fazer a entrada, beleza? Então foi isso aí, pessoal, foi isso que aconteceu, foi desse jeito que a gente catou esses pontos aqui. A gente fez a mesma coisa no Gold ontem, tá? Hoje é dia 2, né? Foi no dia 1, tá? Volta lá no Gold, você vai ver uma queda. Se você pegar essa projeção e jogar lá, você vai ver que repetiu a mesma coisa, tá? A mesma coisa, só que lá ele sofreu uma queda, né? A gente pegou 2 quedas bem legais ali no Gold, tá? Então, pega a dica aí, faz o teste, tá? Vê que é uma análise técnica isso aqui, tá? Não tem nada de achismo para você conseguir fazer as entradas. Se você está tomando loss, né? É aquilo que eu falei para você, é um pequeno detalhe que você está deixando de lado. Tá? Saber se está no terceiro alvo, saber se está no modo retração, no modo expansão, tá? Ver se de repente ele não tocou aqui, ó, e já foi direto lá para o primeiro, segundo, terceiro alvo, né? Do pivô. Então, essas análises que você tem que fazer. Falta alguma coisinha para você lapidar aí o operacional, beleza? Então, fica essas dicas aí para você tá treinando aí, né? Coloca na conta demo, né? Ou entra no ativo aí e vai treinando, né? De repente faz um replay de mercado para você ficar afiado, tá? Você não tomar esses stops aqui, ó, que são stops que quem já está operando no mercado há mais tempo não vai tomar, beleza? Atento também, né, pessoal, ao gerenciamento, né? O gerenciamento, que nem a gente falou aqui, né? Se você tomou um loss aqui, ó, só para você entender um pouquinho de gerenciamento, né? Você entrou nessa região, a gente tinha falado aqui, né? Que não era para entrar porque já tinha buscado o alvo, né? Mas se você entrou aqui, ó, nessa operação, você acabou tomando um loss desse tamanho aqui, ó, tá? Eu coloquei esse paviozinho aqui pra gente ter uma ideia, né, do tamanho do range ali que você tomou o loss. Para algumas pessoas isso aqui pode ser R$1, para outras pessoas pode ser 5, depende do lote que você está operando ali, né? Para as pessoas pode ser 100, para as pessoas pode ser $1.000, enfim, né? Você tomou esse loss aqui. Mas na sequência, ó, se você seguir o padrão certinho, olha só que legal. Deixa eu arrastar aqui, ó. Só para você ver como é que o risco retorno é legal. Ó, você entrou aqui, aqui você já recuperou, né, o seu loss passado ali, né, ó. Aqui você já teve o gain uma vez,
aqui, você já teve o gain, ó, 2 vezes. É isso que eu falo para vocês do risco retorno, pessoal, tá? Ó, 2 vezes, quantas vezes, ó, que vai dar aqui, né, ó? Então foi 3, ó, 3 para 1, 4, né, ó, 5, 6, 6, né, ó. Praticamente 5, né? Eu utilizo 5 para 1, isso aqui deu certinho no meu operacional lá, mais ou menos 5 para 1. Então, se eu tinha um risco, se esse palitinho meu, quem tomou loss aqui, ó, mesmo tomando loss nessa operação, perdeu, vamos supor que perdeu 10 dólares aqui, tá? Nessa operação aqui, ó, você buscou 50. Então, você recuperou os 10 lá, tá 40 dólares, né, positivo. Então, por isso que você não pode ter medo, tá? Você tem que encaixou a operação, você tem que fazer. Uma hora ou outra, pode ser que mesmo encaixando tudo, pessoal, tá? O mercado vai voltar na tua cara e você vai tomar um loss. Então, você vai tomar um loss pequenininho aqui, ó, de 10 reais, 10 dólares, né? Dentro do seu gerenciamento aí, pode ser 100 dólares, se você tem uma banca bem grande, né? Tem bastante dinheiro na corretora ali. Então, o seu stop, né, dentro do financeiro que você tem ali, levar um stop de 100 não seja nada, né? E para outras pessoas tem que ser de 5 dólares, tem que ser de 10 dólares, tem que ser de 50, depende do seu gerenciamento, né? Mas isso não importa, quando você perder, você perde 10 e quando você ganhar, você ganha 50, né? Então esse é o risco retorno que eu sempre falo para vocês. Tenta utilizar 3 para 1, 5 para 1, tá? Se de repente passar, se tiver num dia bom, o trade correr legal, né, para o seu lado ali, buscar um segundo alvo de FIBA ali, o terceiro você vai levando no vela a vela, e a gente já fez aí trade aí que deu 10, 20, né? Claro que não é todo dia, não é toda hora, né, pessoal? Mas aí o 3 para 1, né, 2, 3 para 1, 5 para 1 sempre acontece, tá? Então você tem que ficar atento no gerenciamento financeiro aí, no risco retorno da operação, beleza? Espero que tenha tirado a dúvida de vocês aí, tá? Um abraço aí, até mais.